Você já percebeu como a Usagi, ela sempre é tão forte, mas ao mesmo tempo tão sozinha? E hoje eu vou analisar com vocês cada ponto dessa personagem que a gente tanto ama. Usagi é uma das tantas personagens de Alice in Borderland que a gente fica torcendo para que dê certo, para que a gente fique torcendo que tenha um final feliz. Mas ao longo da série, a gente presenciou que a Usagi perdeu o pai, e isso mexeu muito com o emocional dela. A gente percebe que ela carrega essa culpa de não ter feito nada para impedir a morte do pai, o sumiço, do pai. Só que sentimentos assim, eles são comuns em sobreviventes que perderam entes queridos. Eles se perguntam por que que eu sobrevivi e o meu pai não? Por que que eu sobrevivi e meus amigos não? E o fato da pessoa estar vivendo, ter sobrevivido, gera uma culpa nela. Só que essa culpa que a Usagi vem trazendo acaba moldando o comportamento dela, acaba moldando a forma como ela encara os desafios da vida a partir daquele momento. Ela aprendeu a ser forte, ela aprendeu a se virar sozinha, só que isso acaba deixando um vazio nela por dentro. Ela acaba se sentindo muito sozinha. Ela acaba sendo até uma personagem muito corajosa. Nos jogos ela enfrenta tudo com unhas e dentes. E isso acaba nos conectando com a Usagi. Só que ao longo da série, ao longo dos episódios, a gente vai vendo que aquilo tá deixando a Usagi muito sufocada, porque vai acumulando e vai passando, e o fato de ela não saber de fato o que aconteceu com o pai tá acabando com ela. E a gente pode perceber que ela está passando um momento muito difícil com esse acontecimento. E muitas pessoas podem se deparar com isso na vida real também. Outra parte também que me chamou muito a atenção quando eu fiz essa análise é que a Usagi ela era muito apegada ao pai. Eles tinham uma conexão quando eles escalavam as montanhas juntos. Tem partes que a gente vê que a Usagi fala que o pai entende muito ela, que quando os dois estão em cima das montanhas, parece que o mundo é perfeito. E que a Usagi ela não queria sair de lá, ela queria ficar lá em cima com o pai para sempre. Então a conexão deles é muito grande de fato. Quando a gente perde pessoas, figuras de apego importantes pra gente, como o pai, como a mãe, a gente aprende a se proteger emocionalmente. Não é que a gente aprende, é uma defesa mesmo emocional, é uma defesa que inconscientemente a gente tem com medo de passar por uma dor grande novamente, né? E é exatamente por isso que quando a gente bate o olho na Usagi, a gente vê uma pessoa muito forte, ela parece uma rocha. Ela não tem medo de jogar os jogos mais difíceis, ela encoraja todo mundo. Quando todos os amigos, todos os participantes estão desistindo, falam que não vão conseguir, que vão morrer, a Usagi tá lá falando, não, a gente vai até o final, a gente não vai morrer. Ela então transparece, ser uma rocha, ser muito forte. Só que por outro lado também, ela é meio resistente em depender dos outros ou meio resistente em fazer as coisas que os outros falam às vezes. Então em certos jogos ela toma atitudes, arriscadas para proteger os outros, mesmo que eles não queiram, mas ela faz isso. Ela protege os outros com a própria vida. Ela arrisca a vida, para poder salvar eles ou para poder ganhar o jogo. Olhando assim, parece que isso é bom, porque aí você vai falar, então a pessoa ela vira uma rocha se acontecer isso, a pessoa não tem medo de enfrentar nada. Isso tem um peso muito grande da Usagi ser desse jeito. Porque por fora ela é uma rocha, só que por dentro ela é frágil, por dentro ela tá carente de afeto, ela tá carente dessa relação que ela tinha com o pai. Essa rocha que a gente vê por fora é só proteção, é só, novamente como eu falei, é para ela não se machucar, porque ela tem medo novamente de cair, de se machucar. Só que por dentro ela tá arrasada. E aí que a gente vai vendo que quando a gente perde alguém, quando a gente tem um trauma muito grande, isso acaba afetando demais na nossa vida ao longo dos dias, na nossa vida futura. Então a gente vê como é que isso molda a vida da Usagi. Então esse luto, essa perda, acabou impactando demais no emocional da Usagi. Tanto impactou, tanto isso mexe com ela,
o fato de ela não saber o que aconteceu com o pai, o fato de ela não saber se ele morreu, se ele se suicidou, que ela acaba na última temporada voltando para os jogos para poder resolver essa questão do pai. Mesmo que ela perdesse o Aristo, mesmo que ela morresse, mesmo que ela nunca visse ele, mas ela está disposta a fazer isso para resolver essa questão do pai que tanto agoniza ela, né? Que tanto incomoda ela. Ela nem sequer falou a respeito disso pro Aristo. Quando mostra que ela tá gravando aquele vídeo para aquele moço da cadeira de roda, que eu não lembro o nome dele, então ele pergunta se você falou isso com seu marido. Ela falou: não, eu estou contando apenas para você. Bom, gente, para vocês que chegaram no meu vídeo agora, eu sou Samira Smichek, eu sou psicóloga. Nesse canal eu trago alguns conteúdos, algumas análises de personagens, de séries, de acontecimentos. Mas eu também trago conteúdos que te ajudam a lidar com os desafios da vida de uma forma prática e que você consegue aplicar aí na sua casa. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para você dizer que você gosta desse vídeo para mim continuar gravando, tá bom? Bom, outra coisa que eu também percebi é que a OSAG, ela usa muito, né, mecanismos de defesa para lidar com o medo, para lidar com essa dor, para lidar com esses questionamentos de não saber de fato o que aconteceu com seu pai. Então, ao mesmo tempo que ela se mostra muito forte nos jogos, ao mesmo tempo que ela se mostra não depender de ninguém, ela toma decisão, ela assume a liderança, né, e vai puxando os outros. Então, nos jogos ela vai indo e os outros vão indo atrás. E ela vai tomando essa liderança, essa autossuficiência, como se ela não dependesse de ninguém. Só que ao mesmo tempo que a gente vê isso, ela também por dentro ela tem uma fragilidade muito grande e ela tem um apego emocional muito grande também, mostrando claramente que no fundo ela precisa de uma proteção. E assim como a OSAG, a gente também em vários momentos da vida a gente é assim. A gente sabe que precisa de ajuda, a gente sabe que se a gente se abrir com a outra pessoa vai ser muito melhor, mas às vezes a gente acaba se isolando, a gente acaba tentando resolver tudo sozinho, a gente acaba tomando as decisões sozinhas. E no fundo a gente precisava dos outros e no fundo a gente está precisando dos outros. Só que o primeiro passo é reconhecer isso. O primeiro passo é você reconhecer que você está nessa situação. E aí o segundo passo é pedir ajuda. Aí o que a gente pode tomar como lição sobre isso, a partir dessa análise toda que eu trouxe, é que a gente, ou as pessoas, muitas pessoas, ou nós mesmos, às vezes parecemos muito fortes. Você observa aquela pessoa que ela é muito forte, que você fala, nada abala aquela pessoa, tudo acontece, um monte de coisa difícil, mas ela tá sempre lá, firme, forte. Como que ela consegue ser assim? Então, na verdade, o que acontece? Essa pessoa, provavelmente, ela deve ter se machucado muito no passado, teve uma ferida muito grande, com medo de que isso iria acontecer novamente, a pessoa se protege, se camufla, então ela cria essa barreira de ser forte, de conseguir passar por cima de tudo para não se machucar novamente. Na maioria das vezes é assim. A gente não pode generalizar que sempre é assim, mas eu tô falando, na maioria das vezes é assim. Mas por que eu falo que isso a longo prazo é ruim? É ruim para o SAG, é ruim para todas as pessoas que agem assim como ela. A tal pessoa é super forte, então se eu falar isso pra ela, ela não vai se magoar, ela não vai ficar triste. Então, você começa a acumular coisas, você começa a inundar de coisas, entendeu? Você não vai dar conta de tudo isso, ninguém dá conta de tudo isso. Quando você começa a tomar tudo pra si, aí você fala, eu sou forte, acontece alguma coisa, você não chora. Aí acontece outra coisa, você, eu sou forte. Então, isso é muito ruim, porque eu sempre falo, quando a gente não vive o sentimento, quando a gente não vive alguma coisa de fato, isso fica aqui dentro. E aí pode virar, se transforma em um monte de outras coisas. Pode se transformar numa dor de cabeça, pode se transformar numa alergia, pode se transformar numa ansiedade. Então eu sempre falo, a gente tem que viver o sentimento. Aconteceu alguma coisa, você brigou com alguém? Chora. Tá com vontade de chorar? Chora. Tá com vontade de gritar? Grita, porque você tem que aliviar esse sentimento, você tem que viver, você tem que viver o sentimento de fato, você não pode passar por cima. Então é esse o problema de ser forte, de ser uma rocha toda vez. Isso fica de lição, né, pra gente observar. A gente tá dando uma de forte o tempo todo, você tá carregando tudo sozinha, porque isso não é o correto, isso não faz bem pra gente.
E o vídeo foi esse, né? A análise da OSAG esse foi os principais pontos, né, que eu achei. Se você viu alguma coisa, né, se você tem um palpite, se você acha mais alguma coisa além, né, do que eu falei aqui, você deixa no comentário para mim, deixa seu feedback, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui então. Até a próxima semana.